Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos na casa do Senhor para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Não é isso? Eu queria que você abrisse aí a sua revista, né? O pastor Gideon Júnior já nos direcionou. A lição é de número 3, a divindade de Cristo. Está na página 13 da nossa revista, página de número 13. Nós já vimos, irmãos, na lição número 1, acerca da encarnação de Jesus. E o quanto isso foi importante, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Nós vimos que, de uma forma miraculosa, Jesus fora gerado no ventre de Maria por ação do Espírito Santo. Na lição de número 2, nós vimos que Jesus ele cresceu e teve uma humanidade normal, assim como eu e como você. Jesus fora uma pessoa normal, um homem perfeito, né? Com todas as características, com todas as limitações que o ser humano tem, sejam emocionais, sejam físicas, cansaço, fome, sede, né? Sentiu tristeza, sentiu todas as emoções que o ser humano era capaz de sentir. E nós vimos que tudo isso era absolutamente necessário. Era necessário que Cristo passasse por todo esse processo para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados, ir à cruz, sofrer para nos dar a vida eterna. Somente um homem poderia morrer pelo pecado dos homens, mas não era qualquer homem, tinha que ser um homem sem pecado. E somente Jesus poderia estar nessa posição. E hoje nós vamos ver, né? E nós vimos também que para que ele pudesse ser nosso eterno sumo sacerdote, interceder por nós diante do Pai, que é a posição que ele ocupa, era necessário que ele passasse por tudo isso, tivesse uma humanidade perfeita, experimentasse tudo aquilo que nós, como homens, experimentamos. Nós, como seres humanos, experimentamos. Assim, ele pode perfeitamente interceder por nós. Agora nós vamos ver a divindade de Cristo. Cristo era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E assim como é fundamental para a nossa salvação que ele se tornasse homem, é fundamental também que ele permanecesse sendo aquilo que ele sempre foi, Deus. Deus. Então ele era 100% homem e 100% Deus. Obrigado, minha irmã, pela água. Deus abençoe. Então, a lição de número 3 diz a divindade de Cristo. O texto áureo é Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Então, a primeira parte é a parte que nos interessa para essa lição. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A verdade prática, a verdade aplicada, diz assim: a crença na divindade de Cristo é o cerne da fé cristã. E qualquer um que negue essa verdade, ainda que se considere um servo de Deus, não herdará o reino dos céus. Aqui está uma grande realidade, né? Nem sempre foi consenso no meio dos teólogos, no meio daqueles que estudavam a Bíblia, que estudavam a palavra do Senhor, acerca da divindade de Jesus, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Na lição passada, nós já vimos algumas doutrinas que surgiram no primeiro século, ali no segundo século, no primeiro, segundo século e mais à frente, né, que pregavam exatamente essas coisas que são contrárias à palavra do Senhor. O arianismo, por exemplo, pregava que Cristo era um homem normal, um homem comum. Fora gerado, nasceu de Maria e era um homem comum, né? Você tem o apolinarismo que diz que não, a natureza humana dele fora absorvida pela natureza divina, então ela era carne, mas quem agia era somente a natureza divina. Entende? Então, esse conflito acerca da divindade de Cristo, ele sempre existiu. Mas aí a gente vai nessa manhã ver o que as Escrituras dizem sobre isso. O que a Bíblia diz sobre a divindade de Jesus.
os gnósticos. Era o pessoal do gnosticismo. Né? Então, nessa manhã, nós vamos para exatamente entender o que a Bíblia diz sobre isso. Né? Quando você abre aí na página 14, nós vamos seguir a lição está muito bem escrita. O presbítero Renato aqui, ele abordou todos os pontos de uma forma muito, muito consistente. Então, nós vamos seguir aqui a lição. Então, na introdução, a gente tem que, nessa lição, vamos aprender que as Escrituras indubitavelmente confirmam a divindade de Cristo. É isso que nós queremos que você saia daqui sabendo nessa manhã, que a Bíblia, ela confirma que Cristo é 100% homem, 100% Deus. Né? Nele habita a natureza divina. Então, diz aqui, indubitavelmente confirmam a divindade de Cristo e nos ordena a aceitá-la, sendo este um dos temas centrais da nossa fé, e devemos ensiná-lo em observância ao texto sagrado. Então, esse o cerne da lição. Nós vamos aprender o que as Escrituras diz sobre a divindade de Cristo. No ponto 1, e já começo aqui no 1.1, a experiência, a preexistência divina. O ponto 1 ele vai tratar sobre Cristo, que Cristo é Deus antes de ser homem. Cristo é Deus antes de ser homem. Então, é interessante nós observarmos isso, que Cristo ele não passou a existir a partir do nascimento, quando ele nasce ali, ou quando ele é gerado no ventre de Maria. Cristo não passou a existir a partir daquele momento. O arianismo pregava isso. O arianismo dizia isso, que Cristo era uma pessoa comum, como eu e você, e nasceu de Maria e passou a existir a partir do momento em que fora gerado no ventre de Maria. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia ensina-nos a respeito de um Cristo pré-existente. Quando João, no capítulo 1 do seu Evangelho, ele diz, no princípio era o Verbo, ele está falando exatamente dessa pré-existência de Cristo. Ele está dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus. Isso antes de se fazer carne, antes de vir habitar entre nós, antes de ser gerado no ventre de Maria, Jesus já existia. Jesus já existia. E aí ele diz, o Verbo se fez carne. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, aquele texto que a gente conhece muito, né? Ele diz assim que Cristo, ele existindo na forma de Deus. Existindo na forma de Deus. Isso antes de se encarnar. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, e nessa forma se tornou semelhante aos homens. Então, veja que antes de encarnar, Jesus já existia na eternidade com Deus. Então, a Bíblia é muito clara nesse aspecto. A primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer, o que era desde o princípio. Nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos do verbo da vida. Mas ele começa dizendo, ele era desde o princípio. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 19, versículo 20, ele vai dizer o quê? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, a Bíblia aponta para um Cristo pré-existente, para um Cristo que não veio a existir a partir do nascimento, que já existia na eternidade com Deus. Alguém que, como Deus, e sendo Deus, é eterno. É eterno. Agora, um texto interessante, né, é o texto de João, capítulo 8, versículo 58. Evangelho de João, capítulo 8, 58. Eu acho interessante nesse texto o diálogo de Jesus com os fariseus, né? Porque os fariseus, aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, eles estavam debatendo com Jesus, Jesus falando acerca da vida eterna, acerca da salvação, acerca da verdade, né? E quando chega no versículo 48, né, eles disseram a Jesus, ele disse, será que nós não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Olha o diálogo, olha o nível do diálogo, né? Versículo 49, Jesus respondeu, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram.
Versículo 50. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Quem guardar a minha palavra vai ter vida eterna, foi o que Jesus disse para aqueles homens. Aí no versículo 52, então os judeus disseram, agora estamos certos que você tem demônio. Se nós tínhamos dúvida, agora a gente tem certeza. Né? Esse discurso teu já estava todo truncado, tu falando aí, né, que tu é Deus, que tu é filho de Deus e tudo mais, e agora tu vem dizer que quem acredita em você não morre mais? Quem acredita nas tuas palavras vai ter a vida eterna? Aí ele diz assim, agora estamos certos que você tem demônio. Ele diz, Abraão morreu, nosso pai Abraão morreu, né? E também os profetas morreram. Agora vem você e diz que se alguém guardar as minhas palavras, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Olha a indagação. Você não está querendo dizer que você é maior do que Abraão, nosso pai, porque Abraão morreu. Agora você está dizendo que quem crê em você não morre. E também os profetas que morreram. Quem você pensa que é? O diálogo aqui estava bem pesado, né? Aí Jesus vai e responde, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conheceram. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês. Mentiroso. Vê que a conversa está bem tensa, né? Serei mentiroso, igual vocês. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Aí ele volta a Abraão. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Ele diz, Abraão se alegrou comigo. Se alegrou ao ver o meu dia. Aí ele fala, agora ele pirou de vez. Abraão te viu? Abraão viu você? Aí o versículo 57, eles disseram, você não tem nem 50 anos e você está dizendo que viu Abraão? Você não tem nem 50 anos de idade, você está dizendo que viu Abraão? Aí Jesus responde, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aí aqueles homens enlouqueceram. Aí eles pegaram pedras, porque eles entenderam exatamente o que Jesus estava querendo dizer. Quando Jesus usa essa expressão, eu sou, a expressão no grego é o ego em mim. Essa expressão foi a mesma expressão usada na Septuaginta para traduzir o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quando Deus se manifestou a Moisés, ali no meio da sarça, e Moisés disse, quem eu vou dizer para eles que me enviou? Como é o seu nome? E Deus disse, eu sou o que sou. A Septuaginta traduz o nome de Deus, a revelação de Deus, exatamente com essa expressão grega, ego em mim. E foi exatamente essa expressão que Jesus usou. Então Jesus estava dizendo, eu sou Deus. Eu sou o Deus que falava ali na sarça com Moisés. Aí aquele povo enlouqueceu. Como é que você agora vem dizer que você é Deus? Ele diz, antes de Abraão eu já existia. Antes de Abraão eu sou. Ele não está dizendo eu era. Se ele dissesse antes de Abraão eu era, ele estava dizendo, olha, eu tenho mais de 2000 anos. É o Raul Seixas, né? Eu nasci há 10.000 anos atrás. Não é nada disso. Jesus estava dizendo, olha, eu existo sempre. Quando Abraão veio a existir, eu já existia. Eu sou eterno. O eu sou aqui é o que está lá em Hebreus, capítulo 12, capítulo 4, versículo 12. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não sei se eu disse a referência correta, mas é em Hebreus que está essa referência, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse, eu sou. Então, aqueles homens entenderam, Jesus estava dizendo, olha, eu sou Deus o Deus que se revelou a Moisés na sarça. Eu sou. E eles entenderam, e quando eles entenderam isso, eles pegaram pedras, porque eles disseram, esse homem está blasfemando.
e quiseram matar Jesus. E Jesus teve que sair de fininho, se esconder e fugir daquele povo. Então, veja, Jesus, ele não existiu a partir do nascimento. Ele já existia na eternidade. Agora, outro ponto importante a ser chamado a atenção aqui é o 1.2. O 1.2, ele trata dessas implicações da divindade de Cristo. Então, Cristo, ele é Deus. Ele é Deus pré-existente. Ele já existia junto com o Pai, com o Filho, ou com o Espírito Santo. Era Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus já estava lá, na eternidade com Deus. Então, o 1.2, ele vai falar exatamente das implicações dessa divindade, né, e da humanidade de Cristo. E o primeiro ponto a ser explorado aqui no 1.2 é que, ao se tornar homem, ao assumir a natureza humana, Jesus não abriu mão da sua natureza divina. Ele não se tornou menos Deus para se tornar homem. Ele continuou sendo Deus, continuou sendo 100% Deus. Mas isso nem sempre foi consenso. Você vê o texto de Filipenses, capítulo 2, né? Lá a partir do versículo 5, né, que Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes o quê? Esvaziou-se. Esvaziou-se. O termo utilizado aqui para esvaziar-se é o termo quinose, né, que é do verbo quinou, do grego quinou, que significa esvaziar. Então, ele usa essa expressão, quinose, esvaziou-se, para assumir a forma de servo e tornar-se à semelhança dos homens. Então, muita gente olha para essa expressão, esvaziou-se, e cria uma doutrina totalmente herética em cima desse texto. E dizem que quando a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo diz aqui que Jesus se esvaziou para assumir a natureza humana, eles vão dizer que ele esvaziou-se da sua natureza, dos seus atributos divinos. Que quando houve esse esvaziamento, Cristo estava abrindo mão dos seus atributos divinos, da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, para que ele pudesse se tornar homem. E não é isso que a Bíblia afirma, né? Eles dizem que Cristo ele manteve os atributos morais, amor, bondade, misericórdia, justiça, né? Esses atributos ele manteve, né? Mas os atributos da divindade, ele abriu mão para que ele pudesse se adequar a essa natureza humana, né? Outros ainda dizem que ele esvaziou-se de sua natureza e de sua autoconsciência divina. Ele, além de deixar a natureza divina para assumir a forma humana, ele também perde, por um determinado tempo, essa consciência de que ele era Deus. E à medida que ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, essa consciência de que ele é Deus vai voltando, ele vai tendo essa concepção de que ele é Deus, né? Outros ainda dizem o seguinte, que os atributos divinos foram reduzidos para que a natureza divina se acomodasse à natureza humana. E isso, os pastores vão à manjedoura adorá-lo como rei, não é? Então, veja, eles ensinam isso. Para adequar-se à natureza humana, ele teve que abrir mão da natureza divina, né? Então, ele perde um pouco dessa natureza divina, né, para poder se adequar, né? Outros ainda dizem que houve uma relativização, né? Ele vai utilizar parte dessa natureza divina quando for necessário, né? Mas ele não vai ser 100% Deus o tempo todo. Olha só, por quê? Porque houve o esvaziamento. Mas não é isso que o texto de Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que, para se tornar homem, Cristo teve que deixar de ser Deus, ou que ele teve que abrir mão da sua divindade. Não é isso que Paulo está dizendo. Nesse contexto, Paulo está ensinando exatamente que os irmãos da igreja ali, de Filipenses, eles deveriam ter o quê?
um cuidado e uma preocupação uns com os outros, né? De modo a eu colocar meus interesses acima do interesse dos outros, não colocar meus interesses acima do interesse dos outros, né? Me preocupar com os outros, cuidar dos interesses dos outros, né? Ele está dizendo isso, eu não sou egoísta. E ele cita o exemplo de Cristo, que existindo na forma de Deus, ele não teve usurpação, mas ele esvaziou-se da sua glória. Então, Cristo, ao tomar a forma humana, ele voluntariamente e temporariamente, ele renunciou, foi à sua glória e aos privilégios que ele tinha quando estava junto com o Pai. Ele trocou uma coroa de glória que ele tinha lá por uma coroa de espinho. Não renunciou? Ele trocou o trono que ele tinha lá junto com o Pai para vir aqui, tomar a forma humana, sofrer, morrer numa cruz e ir à cruz e morrer pelos nossos pecados. Ele trocou o trono pela cruz. Foi disso que ele abriu mão. Da glória que ele tinha junto com o Pai, enquanto Filho, enquanto Deus, na eternidade. Mas ele agora vem como Deus aqui à terra e ele toma a forma humana. E nessa forma humana ele abre mão dessa glória, né? E a prova disso é quando você lê o Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, o versículo 5. O que Jesus diz na oração? Ele diz: Pai, torna a dar-me, a glorificar-me com a mesma glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Torna agora a me devolver essa glória. Eu já vim ao mundo, eu já esvaziei-me dela, eu cumpri o propósito, agora eu vou voltar para ti, me glorifica novamente, com a mesma glória que eu tinha antes da fundação do mundo. É a mesma glória que tu me deste antes. Então, ele abre mão disso, ele não abre mão da sua divindade, ele não deixa de ser Deus, porque ele se tornou homem. Ele continua sendo Deus, 100% homem, 100% Deus. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 8 de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, ele vai falar sobre isso, né? E ele vai dizer acerca de Jesus o seguinte: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Paulo diz, olha, ele era rico, mas ele se fez pobre por amor a vocês. Mas em momento nenhum Paulo está dizendo, ele deixou de ser Deus, ele abriu mão dos seus atributos divinos. Não, ele abriu mão dos privilégios que ele tinha ao lado do Pai para poder herdar ou participar da natureza humana e morrer pelos nossos pecados. Como Deus, ele jamais poderia ir à cruz, como Deus, ele jamais poderia sofrer. Ele tinha que tomar a forma humana, né? Ele tinha que tomar a forma humana. Então, a quenose aqui, que está no versículo de Filipenses, é exatamente o esvaziar-se desses privilégios. Eu peguei, tem um site, um blog na internet, que eu, às vezes, leio alguns textos, né, do pastor Daniel Conegero, né? Daniel Conegero. O nome do blog é estiloadoração.com. Ele é um pastor reformado, professor, né, de teologia, e sobre esse assunto ele disse algo interessante, que eu achei bem interessante e confirma tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Ele diz assim: o autoesvaziamento de Cristo não significa que ele abriu mão dos seus atributos divinos, mas que voluntariamente ele, mesmo sendo Deus, aceitou vir a este mundo como servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, o esvaziou-se a si mesmo, do versículo 7 de Filipenses 2, tem a ver com o humilhou-se a si mesmo, do versículo 8 do mesmo capítulo, que diz respeito ao fato de que o Filho de Deus foi encontrado na forma humana e seguiu obediente até a morte e morte de cruz. Então, a expressão esvaziou-se a si mesmo fala mais sobre aquilo que Cristo fez do que sobre aquilo que Cristo é. Fala mais sobre a atitude de Cristo, né, do que sobre o que Cristo é. Ele diz, ao usar essa expressão,
Paulo não ensina que Jesus deixou de ser plenamente Deus, como defende a doutrina da quenose, mas ensina que Jesus assumiu uma posição inferior ao que lhe pertencia por direito. Tudo isso quer dizer que Cristo, humildemente, abriu mão de seus privilégios no céu para viver como homem na terra. Aí ele cita o texto do apóstolo Paulo, né? Que ele diz assim, em outra parte, o mesmo Paulo falou que dos privilégios dos quais Cristo abriu mão, porque vocês conhecem a graça de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então veja, Cristo, ele não abre mão da sua divindade. Ele abre mão dos seus privilégios, como Deus, como que ele tinha na eternidade com Deus. Mas ele continua sendo Deus, assume a forma humana e veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Então, o 1.2, ele fala exatamente disso. Cristo também não deixou de ser Deus quando se fez homem, pois ao humanizar-se, Jesus passou a ser o que não era, sem deixar de ser o que sempre foi. Jamais. Jamais. Né? Então, ele não deixou de ser o que era, né? Como diz aqui o escritor, sem deixar de ser o que sempre foi. Jesus passou a ser o que não era. Ele não era homem, mas ele passou a ser homem, sem deixar de ser o que sempre foi. Ou seja, tornou-se homem sem que para isso renunciasse à natureza divina. O que ocorreu na encarnação foi a abnegação temporária dos benefícios da sua glória para ser reconhecido em figura humana. Então, foi aquilo que nós acabamos de falar. O 1.3... Então, ele vem falando aqui de uma outra doutrina que é muito importante para que a gente entenda essa encarnação de Jesus. É uma doutrina da cristologia que é chamada de a união hipostática de Cristo. O que diz a doutrina da união hipostática? A palavra hipostática vem da união de dois termos gregos. Hipostasis, que significa pessoa, e ousia, que significa natureza. Então, essa palavra está se referindo à união das duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana, em uma só pessoa. A união das duas naturezas em uma só pessoa. A doutrina da união hipostática afirma que Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, plenamente Deus e plenamente homem. Então, Jesus é de uma categoria absolutamente especial de seres humanos. Ou, aliás, é o único. É o único ser humano que detém duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E a doutrina da união hipostática vai dizer o seguinte: essas duas naturezas, elas não existem separadamente. Elas não coexistem separadamente. Entendeu? Olha só. Todas essas doutrinas falsas, todos esses ensinamentos falsos surgiram aí, dizendo, olha, Cristo tinha duas naturezas, uma natureza humana, outra natureza divina, e essas naturezas elas existiam separadamente. Né? Outros dizem, não, houve uma absorção, a natureza divina absorveu a natureza humana, e por aí vai, né? Cada um falando uma coisa. Então, veio o concílio de Calcedônia, em 451, né? Na cidade lá de Calcedônia, né? Constantinopla, né? E o concílio de Calcedônia decidiu, de uma vez por todas, bater o martelo acerca da união hipostática de Cristo. Ou seja, da existência dessas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, em uma só pessoa, que é a pessoa de Jesus. E o concílio chegou à conclusão de que as duas naturezas, tanto a natureza divina como a natureza humana, elas existem em Cristo de forma inconfundível, imutável, indivisível e inseparável.
As duas naturezas, elas coexistem numa mesma pessoa, né? De forma inconfundível. Não dá para confundir a natureza humana de Cristo com a natureza divina. Elas são percebidas em Cristo separadamente. Elas são imutáveis. Não aconteceu isso da natureza humana se juntar com a natureza divina e ele perder um pouco da natureza humana para que a natureza divina sobressaísse. Ou o contrário, né? Perder parte da natureza divina para destacar a natureza humana. Não aconteceu isso, né? Elas não se confundem. Elas não mudaram, elas são imutáveis e elas não se separam. Elas são indivisíveis, elas são inseparáveis. Tanto é que Jesus, ainda hoje, é o homem-Deus. Ainda hoje, ele é homem-Deus. Lá na eternidade, né? Ele é o homem-Deus. Então, não houve essa mudança. Então, ele continua sendo Deus. E essas duas naturezas, elas coexistem na pessoa de Jesus. Um texto interessante que nos mostra essas duas naturezas coexistindo em Cristo, eu até citei aqui no domingo passado, né? É aquele texto que Jesus entra no barco, cansado, depois de um dia de trabalho, lá no Evangelho de Marcos, né? Está nos 3 evangelhos, mas o Evangelho de Marcos eu acho que traz mais detalhes sobre esse texto, né? Jesus entra no barco cansado, vai para o fundo do barco e dorme. Pega alguma coisa, põe como travesseiro ali e dorme. Cansado. Depois de um dia pregando o Evangelho, falando para multidões, multiplicando pães, né? Ele apagou ali, cansado. E veio o quê? Uma tempestade, né? A natureza humana está lá. Cristo, cansado, dormindo. E dormiu pesado, porque veio uma tempestade, o barco foi agitado, o barco já estava para afundar, e Jesus não acordava. Os homens gritando, um monte de homens gritando, desesperados, jogando água para fora, e Jesus só dormindo, né? Você já dormiu assim, que eu sei, né? Um dia que você chegou tão cansado, podia cair o mundo, e você não acordava? Eu já tive isso, né? Podia cair o mundo, eu estava dormindo e eu não acordava. Você não viu? Nossa, os vizinhos brigaram, teve não sei o que na rua, cara, foi um barulho. Não vi nada, dormi, apaguei, né? Jesus estava nesse nível, cansado, né? Cansado. Mas aí os discípulos vão lá e dizem: mestre, acorda, nós vamos morrer e tu vai dormindo, nós estamos morrendo aqui, nós vamos perecer e tu está dormindo. Jesus dá aquela espreguiçada, e aí a natureza divina, ele olha para a tempestade e diz: aquieta-te. Ele olha para o vento e diz: acalma-te. Ele diz para o mar: sossega. É a natureza divina. Elas coexistem na pessoa de Cristo. Não tem como separar o Cristo homem do Cristo Deus. 100% homem, 100% Deus. Não tem como separar. E era necessário que fosse assim, né? Era necessário que ele tivesse as duas naturezas, que as duas naturezas coexistissem em uma só pessoa, na pessoa de Cristo. Primeiro, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados, né? Morrer pelos pecados da humanidade, assumindo as nossas culpas, né? Como homem, assumindo sobre o seu próprio corpo os nossos pecados e indo à cruz para morrer em nosso lugar. E depois, como Deus, entrar no lugar santo na eternidade e apresentar o sangue do sacrifício diante do Pai e dizer: olha, está consumado, está feito. Só como Deus ele podia fazer isso. Pois é, não tinha. Ele tinha que ter a natureza humana para morrer, mas ele precisava da natureza divina para oferecer um sacrifício perfeito diante de Deus, perfeito diante do Pai. Um outro aspecto importante a se destacar, né, acerca das duas naturezas, é o fato de que ele teria que ser o nosso eterno sumo sacerdote, aquele que está diante de Deus e intercede por nós. Aí ele precisaria da natureza humana para viver todos os intempéries da vida que nós vivemos, né? E agora, como Deus, lá ao lado do Pai, ele intercede por nós, né? Ele intercede por nós. E, por fim, né, para que ele possa exercer o reino eterno sobre a terra. Quando você lê Miqueias,
Miqueias. Eu acho esse texto bem interessante, porque ele fala da divindade de Jesus. Miqueias, capítulo 5. Eu vou comprar aquela Bíblia que tem aquelas orelhinhas assim com o nome. Está ficando velho, né, Jean? Ele está ficando velho, né? Está ficando velho, aí começa a complicar. Eu vou comprar aquela que tem aquelas orelhinhas assim, que você já vai no livro. Oh, ela é excelente. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Olha o que diz esse texto. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo das famílias de Judá, de você sairá aquele que há de reinar em Israel, e cuja origem é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse texto se refere a Jesus. Mas, ao mesmo tempo que ele diz que a origem é dos tempos antigos, ele diz que ele vai sair de Judá. Então, ele está falando, Jesus, ele vai nascer. O rei que vai reinar, né, cumprindo a profecia de Deus direcionada a Davi, de que não faltaria herdeiro sobre o trono, e que o trono, o cetro nunca sairia da família de Davi, permaneceria ali para sempre. O trono de Davi, Deus firmaria para sempre. Né? A profecia era com respeito ao Messias, que viria da linhagem de Davi. Ou seja, um dia ele se tornaria homem, ele nasceria, ele seria judeu da tribo de Judá, nasceria na cidade de Belém. Né? Então era necessário que isso tudo acontecesse, para que no futuro ele assuma como rei de toda a terra, né? Cumprindo a profecia que foi direcionada a Davi. Então, Cristo, ele assume a natureza humana. 1.3 diz assim na lição, só para a gente fechar esse ponto. Era preciso ser homem para assumir a nossa culpa, mas era preciso ser Deus para nos salvar. Por isso, ele manteve as duas naturezas, humana e divina, coexistindo em uma única pessoa. Fato denominado na cristologia de união hipostática. Então, quando você ouvir essa expressão, união hipostática, ela diz respeito a isso. Em Cristo existia a natureza humana e a natureza divina. Elas coexistiam em Cristo. Né? Então, ele diz, esta verdade foi fundamentada no Concílio de Calcedônia, como nós falamos para vocês, para combater os movimentos contrários à doutrina das duas naturezas de Cristo. 100% homem, 100% Deus. Ponto 2. Provas bíblicas da divindade de Cristo. Então, há vários textos na Bíblia que provam que Jesus era Deus, que ele não era somente homem, que Jesus, ele era o Filho de Deus encarnado, que ele era o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, a segunda pessoa da Trindade, que assumiu a forma humana, né? Assumiu a forma humana. E o 2.1 diz, o testemunho dos apóstolos. A crença na divindade de Cristo é o sustentáculo da nossa fé. É o testemunho, e o testemunho apostólico declara essa verdade. Então, os apóstolos, todos eles confirmam a divindade de Jesus. Né? E o primeiro exemplo que o escritor da revista colocou aqui foi o de Tomé, lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28. É interessante esse relato, porque Tomé, ele é aquele camarada que, não só ele, mas todos duvidaram, né? Mas o destaque ficou para Tomé, por quê? Porque Tomé abriu o bocão e falou, eu não acredito. Vocês viram ele? Viu nada. Vocês viram um fantasma, só pode. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar na mão dele lá e ver, está furada, foi um prego, entrou aí, deixa eu tocar no lado, vamos ver se está furada. Tomé, ele não queria, para Tomé as coisas tinham que ser bem tangíveis. Né? Eu não vou acreditar só porque vocês estão falando, nós vimos o Senhor, Tomé, nós vimos Jesus, Tomé, Jesus ressuscitou. Eu quero ver. Passou uma semana, Jesus apareceu de novo. Todo mundo lá, a porta fechada, Jesus chegou.
Pai seja convosco, aí todo mundo se alegra, não sei o que, Jesus já, Tomé, vem cá, não, nem entrou em outro assunto, Tomé, vem cá, toca aqui, ó. Toca na mão, toca na outra mão aqui, está furado? Tá. Agora toca aqui do lado, Tomé, vem cá, toca aqui, está furado? Tá. Tomé se alegra, ele se prostra diante de Cristo e ele diz, Senhor meu e Deus meu. Esse foi o testemunho de Tomé. Ali ele reconhece Cristo, não só como o Salvador, mas como o Deus da vida dele. Né? O Deus. Depois ele diz, você acreditou porque viu, né? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Mais bem-aventurados somos nós. Nós não vimos, mas nós acreditamos. Aleluia, glória a Deus. Então, esse é o testemunho de Tomé, né? O testemunho do apóstolo Paulo está em Romanos capítulo 9, versículo 5, né? E esse aqui eu vou ler também. Romanos 9, 5. E é interessante, eu vou começar aqui no versículo 1, diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória e as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é o quê? Deus bendito para todo o sempre. Essa declaração de Paulo é interessante, ele está falando dos judeus, né? Ele fala, os judeus rejeitaram, né? E ele fala, olha, eu seria capaz de ser condenado ao inferno, mas desde que eles fossem para o céu, desde que eles entendessem quem é Jesus de fato. Né? Quem foi Jesus que veio a eles? Né? Deles são os profetas, deles são os patriarcas, deles descendem Cristo. Cristo segundo a carne, Cristo homem, mas que também é Deus eternamente. Né? É Deus eternamente. O outro testemunho do apóstolo Paulo é Colossenses capítulo 1, versículo 15, né? O versículo 16 é o versículo que está no texto áureo da nossa lição, né? E o versículo 15, ele fala exatamente disso. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Qual a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, versículo 3 nos diz que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu poder. Pedro vai se referir a ele como sendo o nosso Deus e Salvador. João afirma que os seus olhos viram e tocaram o quê? O verbo da vida, o verbo divino. Então, portanto, não há dúvida quanto à divindade de Cristo. Então, leia esses textos em casa, leia com calma cada um deles, que se a gente for ler, cada texto dá uma lição. Então, os apóstolos testificaram a divindade de Jesus. Eles deram testemunho disso, de que Cristo, de fato, era homem, mas também era Deus. E o testemunho do próprio Cristo acerca de si mesmo. O próprio Cristo deu testemunho acerca de si mesmo. Lembra do texto que nós lemos lá de João, capítulo 8? Quando ele, naquele embate com os fariseus, ele diz, antes de Abraão existir, eu sou? Eu sou. Então, ali ele estava afirmando a sua divindade. Jesus estava afirmando, testemunhando a sua divindade. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, Jesus vai dizer, eu nasci do céu, eu vim do céu. Ele se refere a Deus como o seu Pai.
né? Ele diz: eu e o Pai, nós somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, o testemunho de Cristo é exatamente esse, né? De que Ele e o Pai são um. De que assim como o Pai é Deus, Ele também é Deus, né? Ele também é Deus. E a afirmação que Jesus faz em Marcos, né, Marcos 14, versículo 60, é a mesma que ele fez lá no capítulo 8 de João, né, quando ele diz que antes de Abraão eu sou. Aqui em Marcos 14, 60, ele repete essa afirmação ao declarar assim: e levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardando silêncio, nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. Você é o Cristo, filho do Deus bendito? Ele responde: eu sou. E por causa disso ele foi à cruz. Por essa razão mataram Jesus, porque ele se declarou Deus, se declarou filho de Deus. Então, o próprio Jesus deu testemunho da sua divindade, né? Ele mesmo deu testemunho. Então, ele não é só inocente porque não tem pecado. Ele foi condenado não só por isso, ele foi condenado também por declarar, falar a verdade. Exato, com certeza. Quando ele se declara filho de Deus, aqueles homens veem naquilo uma blasfêmia e querem matá-lo. Ele é inocente também porque não tem dito a verdade. Exato. E quando você chega aqui no ponto de número 2.3, o testemunho do pai acerca do filho, é exatamente isso que o escritor da revista coloca aí. Ele diz: mas Jesus não cometeu blasfêmia alguma ao se declarar filho de Deus, ao se declarar Deus. Jesus não estava cometendo blasfêmia nenhuma, porque em toda a Escritura o próprio Pai afirma isso. O próprio Deus faz declarações acerca do seu Filho, confirmando a divindade dele, né? Quando você abre Hebreus, lá no capítulo 8, né, esse texto a gente já leu aqui nas lições anteriores, né, o escritor aos Hebreus, ele faz referência aos Salmos, exatamente falando do que Deus disse a respeito do seu Filho. Hebreus, capítulo 8, capítulo 1, versículo 8. Deixa eu ler aqui. Vou começar a ler no... versículo 5. Vamos começar no 5. Hebreus, capítulo 1, versículo 5. E pois a qual dos anjos Deus, em algum momento, disse: você é meu filho, hoje te gerei? Ele está perguntando. Para qual dos anjos Deus disse isso? E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. Para qual dos anjos Deus disse isso? Ele aqui quer mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. O escritor aos Hebreus, ele quer mostrar que Cristo é superior aos anjos. Então, ele vem fazendo essa narrativa. E no versículo 6 ele diz: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 7. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Mas, a respeito do Filho, qual é a declaração que o Pai fez? O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então, o próprio Deus declara que o Filho é Deus. Deus Pai declara que o Deus Filho é Deus também. Então, o próprio Deus dá testemunho da divindade de Jesus, né? Você lembra quando Jesus desceu às águas do batismo? Deus estava lá, dando testemunho. Este é o meu Filho amado, né? No momento da transfiguração, Deus estava lá, dando testemunho, né? Acerca da divindade de Jesus, né? Ele diz: este é o meu Filho amado, a ele escutai, né? Teve um outro momento, na Páscoa, que Jesus, ele diz: a minha alma está aflita, né? E ele pede a Deus que o glorifique, e Deus responde na mesma hora, lá em João, capítulo 12, versículo 28. Né? Deus diz:
né, que já tinha glorificado e que ainda o glorificaria. Né? E quando Deus responde ali, todos que estavam lá ouviram, né? E as pessoas ficaram assustadas, e uns diziam, não, foi um relâmpago, foi um trovão, outros diziam, não, foi um anjo que falou do céu, porque a voz do Pai era ouvida, confirmando que ali estava o Filho de Deus, que ali não estava simplesmente o homem Jesus, mas estava o Filho de Deus que se fez carne, o Deus encarnado, o Deus encarnado. Né? Então, o próprio Pai deu testemunho da divindade de Jesus. Agora, é interessante nós observar que os anjos também, né? Os anjos também. Né? Quando você lê Apocalipse capítulo 5, lá no versículo 8, você vê que ali estão os seres celestiais e os 24 anciãos adorando ao Cordeiro, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos. E eles se prostram, eles cantam, eles adoram, eles dizem, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. É a adoração dos anjos a Cristo, e essa adoração é o reconhecimento da sua divindade. Quando eles adoram, quando eles se prostram, eles reconhecem que Cristo é Deus. A irmã Glória citou aqui o momento do nascimento de Jesus, não é? O anjo aparece aos pastores. Não estava nascendo uma criança qualquer. Deus se fazia carne. Deus veio habitar entre nós. Né? É o Emanuel, é o Deus conosco. Né? O anjo disse a respeito de Jesus, né, do nascimento, disse a Maria, né, que ele se chamaria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, apareceu no céu o quê? Um coral de anjos adorando. Um coral de anjos adorando. Um coral de anjos louvando e adorando o Deus Filho. Então, até os anjos reconhecem a divindade de Jesus. Os demônios reconhecem a divindade de Jesus. Os demônios reconhecem que Ele é Deus. Você lembra do episódio lá de Gadara, o endemoniado do Gadareno? Quando Jesus chega naquele lugar, o demônio se manifesta e diz, o que temos nós contigo, Jesus? Deixa eu ler o texto, que aí fica melhor, eu não decorei. Marcos 5, versículo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Versículo 7, mais precisamente, tem a fala do demônio aí acerca de Jesus. E ele diz assim, e gritavam em alta voz, isso os demônios, né? O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque por Deus, peço-lhe que não me atormentes. Então, o que os demônios disseram? Se referem a Jesus como Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Então, os demônios reconhecem a divindade de Jesus. Os próprios demônios reconhecem. Então, a Bíblia, ela traz claramente para nós tudo isso, que Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, 100% homem, 100% Deus. Como Deus, só Ele poderia receber a adoração. Só Ele poderia receber a adoração. Você lembra que quando Pedro e João fizeram um milagre e as pessoas vieram para adorá-lo, né? Até se referiram a Ele como Júpiter e... eu esqueci o nome. Né? E queriam adorar João. Não, era um outro planeta. Queriam adorar Pedro e João. Ele disse, não nos adore, a gente não merece adoração. Quem tem que ser adorado é somente Deus. Somente Deus. Mas quando as pessoas chegavam e se prostravam diante de Jesus, ele recebia adoração, porque Ele é Deus. A mulher que foi buscar a cura da sua filha, que estava tomada por demônios, né? Ela se prostra diante de Jesus. Ela adora Jesus. E ele recebe a adoração daquela mulher, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E, por fim, nós vamos aqui para o item 3, que diz, Cristo detém atributos e obras divinas. Aí tem o 3.1, atributos divinos atribuídos a Cristo. Muitos alegam, nós estamos na página 16, tá? O item 3, 3.1. Muitos alegam que na quenose
né, o autoesvaziamento de Jesus, Jesus tinha perdido parte dos atributos divinos, o que implicaria a perca parcial da sua deidade. Porém, quando Paulo diz que toda a plenitude divina habita corporalmente nele, disse isso em seu mais absoluto sentido. Então, quando Paulo afirma que toda a plenitude divina habitava em Cristo corporalmente, ele está dizendo, ele não perdeu, ele não abriu mão de nenhum dos seus atributos da divindade. Ele continua onipotente, onisciente, onipresente, imutável e eterno. Todos os atributos da divindade permaneceram em Cristo, né? Quando ele ressuscita, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O Cristo onipotente, né? Ele é o Cristo onisciente. Ele conhece os pensamentos. Você lembra que quando ele foi curar aquele paralítico ali naquela casa, que desceram aquele homem pelo telhado, né? E desse episódio, há muito sobre a divindade de Jesus ali, relatado nesse episódio, né? Primeiro que quando descem aquele paralítico, abriram o telhado, a primeira coisa que Jesus disse para ele é, filho, perdoado te são os teus pecados. Jesus não cura aquele homem de imediato, mas ele perdoa os pecados daquele homem. Aí pronto, aí já foi generalizando ali os pensamentos. Ele perdoa pecado. Quem pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Aí a Bíblia diz que Jesus, conhecendo os pensamentos daquelas pessoas, ou seja, Jesus com sua onisciência, conhecendo a mente daquelas pessoas, sabiam o que eles estavam pensando, né? Olha para eles e diz, o que é mais fácil de dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou levanta e anda? Então, para que vocês saibam que eu sou Deus, né? Para que vocês entendam que eu sou Deus, ele olhou para o homem e disse, pega a tua cama, vai para a tua casa. Júpiter e Mercúrio, isso. Atos 14, 12. Muito obrigado, irmã Glória. Muito obrigado. Entende? Então, Jesus, ele é onisciente, é onipotente, e ele continua, e ele mantendo todos os atributos da divindade, né? E ele é onipresente. Ele disse assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só um Deus onisciente pode dizer isso. Só Deus pode fazer essa declaração de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? E outra coisa, ele é imutável. Ele continua o mesmo. O texto mais conhecido, né, é o de Hebreus, capítulo 13, que diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele não muda, né? O texto de Miqueias, que nós lemos aqui, capítulo 5, versículo 2, declara que ele é eterno, né? Que ele é o Rei eterno, que existe desde a antiguidade, desde a eternidade. Então, a Bíblia declara que Jesus é onisciente, onipotente, onipresente, eterno e imutável. Os atributos da divindade não deixaram Cristo quando ele assume a natureza humana. Quando ele assume. Então, portanto, acima da crença sectária está o insofismável testemunho das Escrituras. A natureza humana de Cristo permaneceu humana. A natureza divina permaneceu divina. Cristo não aniquilou a sua divindade ao assumir a humanidade. Ele é para sempre, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Né? Lembra do texto da lição passada, né? Que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, né? Porque ele continua sendo o homem-Deus, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Glória a Deus.
Aí aqui o autor ele traz algumas obras divinas atribuídas a Cristo dentro dessa doutrina da apropriação. O que é do Pai também é do Filho. O que pertence ao Pai também pertence ao Filho. Onde o Pai age, o Filho também age, porque assim como o Pai é Deus, o Filho também é Deus, né? E ele diz, no 3.2, outro fator que merece destaque é que Cristo realizou as obras que só Deus poderia realizar. A Bíblia atribui a ele a criação de todas as coisas, né? Nós vemos o Deus Criador, e quando nós lemos o Evangelho de João, ele diz que ele criou todas as coisas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele criou, todas as coisas existem por ele e para ele, e é ele quem sustenta todas as coisas. Quem sustenta o universo, quem sustenta toda a criação de Deus é Cristo. Já pensou se ele deixa de ser Deus para assumir a forma humana? Quem sustentaria a criação? Né? Então, Cristo, assim como Deus, ele realiza todas estas coisas, né? Cristo demonstrou poder sobre as doenças, Cristo demonstrou poder sobre os demônios, Cristo demonstrou poder para perdoar pecados, como nós vimos aqui. Sim, mas aqui eu nem vou entrar nisso aqui, senão eu vou sair da lição. Mas, no final, o pastor Gideon Júnior vai dar essa aula para a gente. Sobre a doutrina da apropriação. Ela está perguntando se nós estamos inclusos aí nessa questão de que nós não escolhemos. Jesus disse que foi Ele quem escolheu, foi Ele que nos escolheu, e não nós que o escolhemos. Aí vai ficar para o pastor Gideon Júnior. A gente vai continuar aqui falando que Jesus, né, e Deus exerciam a mesma função, né? Então, veja, ele tem poder sobre a morte, Deus tem poder sobre a morte, Cristo também tem poder sobre a morte, né? Deus perdoou pecados, Cristo também perdoou pecados. Só Deus recebe adoração, Cristo foi adorado pelas pessoas. E como alguém pode dizer, então, que a palavra de Deus... Como alguém pode dizer que conhece a palavra de Deus e duvidar da divindade de Cristo diante de tantas e irrefutáveis provas? 100% homem, 100% Deus. Tudo que pertence ao Pai, pertence ao Filho, né? O reino de Deus é o reino de Cristo. Ambos compartilham do mesmo poder sobre a vida e sobre a morte. E todos os textos que servem de base para essas declarações estão aqui na revista. Nós não vamos lê-los, nós não vamos nos deter a eles, porque senão nós não vamos ter tempo de falar. Entendeu? Mas você leia. Eu tenho certeza que você já leu em casa a revista, você já viu cada um desses textos, né? E muitos aqui nós já comentamos anteriormente, né? Isso porque Ele é Deus. Ele é Deus, né? Deus, ele não compartilha a sua glória com ninguém, porém ele compartilhou sua glória com o Filho, porque o Filho também é Deus, né? Deus disse que fora dele não há salvação, mas ele disse que Jesus é o Salvador do seu povo, né? Porque tudo que é do Pai é do Filho, tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho. Amém? E a conclusão é: aprendemos nesse estudo que as Escrituras revelam a divindade do Filho de Deus. Devemos abraçar essa verdade, pois dela depende a nossa salvação. E faremos não por fanatismo religioso ou por mera vaidade intelectual, mas porque assim nos foi ensinado pelo Espírito Santo, através do fiel testemunho das Escrituras. E quem rejeita esse princípio está na contramão da verdade. É orgulhoso, não sabe, nada sabe, e perto está da ruína e da perdição eterna, né? Então, o autor da revista, ele conclui exatamente dizendo isso. Esta é uma verdade irrefutável na palavra do Senhor.
Jesus era 100% homem, 100% Deus. Né? E rejeitar isso é rejeitar o próprio Deus. É declarar Deus mentiroso. Né? É negar o testemunho que o próprio Deus deu a respeito do seu Filho. Né? Então, para nós aqui, parece ser tudo tão normal. Né? A gente não tem dúvidas de que Cristo é Deus. Eu creio que ninguém aqui tem dúvida de que Cristo também era Deus, que Jesus não era somente homem, que Jesus era 100% homem, 100% Deus. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas pode ser que você encontre alguém que pense o contrário. Pode ser que no seu dia a dia, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, lá onde você estuda, você encontre alguém que pense ao contrário. Mas aí você já tem bases bíblicas para mostrar a essa pessoa que Jesus Cristo era homem, sim, mas também era Deus. 100% homem, 100% Deus. Que ele não abriu mão de nada da sua divindade quando assumiu a natureza humana. Continuou sendo Deus. Amém? Deus abençoe. Esse foi o estudo acerca da divindade de Cristo. Então, tão importante quanto a encarnação, tão importante quanto a humanidade de Cristo, é também sua divindade. Né? Tão importante quanto para o processo de salvação. Amém? Muito obrigado, meu pastor. Amados, como é bom a gente aprender a palavra de Deus, né? Que coisa formidável é a palavra de Deus. O Senhor é bom, eterna a sua misericórdia. Nós temos um Cristo amado, que Ele simplesmente se deu por nós, e o seu amor é absolutamente incomensurável, né? Incomensurável. Deus, homem, homem, Deus, e se identificou com a gente até depois da sua ressurreição. E nós somos gratos a Ele por exatamente tudo que Ele fez por nós, né? Tudo.